Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade a mim concedida, uma honra poder nessa noite, dentro de um grupo tão seleto de pregadores, cantores, pessoas a qual nós oramos a Deus e sentimos no coração de convidar para fazer parte desse primeiro Abala Sertãozinho. E eu quero, nessa oportunidade, estender todo o louvor, toda a gratidão ao nosso pastor Vanderlei, pastor presidente, que nos confiou da gente poder estar organizando esse primeiro Abala Sertãozinho. Que Deus seja louvado pela vida do pastor Vanderlei, porque o pastor Vanderlei é um pastor que tem uma trajetória linda, que nos inspira, que nos traz exemplo de fé a ser seguida. E eu sou muito grato a Deus, por Deus ter me colocado nesta igreja, nesse ministério, debaixo da direção do nosso pastor Vanderlei. Que Deus seja louvado pela sua vida. Pastor Vanderlei tem um ministério de sucesso, frutífero, porque Deus lhe deu uma família sacerdotal. Que Deus abençoe pastora Silvia, pastor Gessé, pastor Gileade, os netinhos, toda a sua família. Vocês são bênção em nossas vidas. Quantos podem glorificar a Deus pela vida do nosso pastor presidente? Eu quero desde já aqui externar também a minha gratidão pela vida da minha família, a minha esposa, diaconisa irmã Ingrid. Que Deus abençoe a vida dela, que Deus nos fortaleça. Dias difíceis que nós atravessamos, que nós vivemos. A Bíblia diz que existe um vento oriental, um vento contrário. E esse vento passou, mas o sopro de Deus é mais poderoso do que qualquer vento contrário que vem contra as nossas vidas. E nos levantou, nos restaurou, nos restituiu. E nós estamos aqui de pé nessa noite para poder adorar, glorificar, exaltar, bendizer o nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus também pela vida dos meus filhos, Daniel, João. Que Deus continue abençoando. Hoje o Danielzinho está completando 6 anos de vida. Parabéns, Daniel. Que Deus te abençoe, te dê saúde, graça. E que o Senhor continue te guiando. Que você continue crescendo no temor do Senhor. Deus abençoe. Eu quero também louvar a Deus pela vida da minha mãe, irmã Ângela, que está ali também. Deus abençoe. Que Deus continue te abençoando muito. Né, a minha mamãe querida, que com muita luta também nos criou. Suportou muitos momentos difíceis, mas também está aí de pé para poder louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus nessa noite por todos aqueles que apoiaram o Abala Sertãozinho, pessoas a qual, sem elas, talvez esse trabalho não poderia ser realizado, porque nós sabemos que há um custo para a gente poder organizar uma estrutura como essa, para que a gente nesses 7 dias venha receber algo poderoso da parte de Deus. A gente aprendemos que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos daqueles que abençoam. Esse trabalho é um trabalho evangelístico e eu creio que o Senhor há de operar de forma gloriosa e poderosa nesses 7 dias.
Se tem alguém que crê assim também juntamente comigo, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Antônio Aparecido Chances, que foi também um amigo, cooperou, nos apoiou, intercedeu juntamente com toda a igreja. Que Deus abençoe. Também o nosso irmão Fernando Babá, vereador nessa cidade, membro desta igreja. A gente já se conhece de longas datas, um grande amigo que eu levo no coração. Deus abençoe também pastor Josias Nascimento, meu amigo Josil, meu convidado. Deus abençoe, é um prazer poder recebê-lo. Deus abençoe também presbítero Rejânio, um amigo também que nós conhecemos em alguns trabalhos, servo de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Rômulo, bereano de verdade, louvo a Deus pela sua vida, amigo, companheiro de batalha, de oração, de vigília. Que Deus abençoe sua vida, a vida da irmã Ana. Deus abençoe toda a família. Continue abençoando a vida do nosso amigo Enzo, que é uma bênção. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso primeiro vice-presidente, pastor Roberto Miranda. Deus abençoe, pastor Roberto, a sua experiência, seu companheirismo, a sua amizade também nos fortalece. Através da vida do pastor Roberto Miranda, eu cumprimento também a todos os obreiros, companheiros, pastores, evangelistas, presbíteros, servos de Deus que servem ao Senhor nesta casa. Meu amigo também, presbítero Reginaldo, da RF Produções, Reinaldo, da RF Produções, que está aqui cobrindo o evento, juntamente com a sua esposa, com o seu filho, toda a família, cobrindo na parte de mídia, de gravação. Convide essa equipe para o seu evento, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Se coloque de pé, reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Eu orei a Deus nesses dias, desde quando compartilhei o desejo de nós realizarmos esse evento, primeiro a Bala Sertãozinho. E eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, que palavra eu vou ministrar nesse primeiro a Bala Sertãozinho? E o Senhor falou ao meu coração, falou: já te dei a palavra. Essa palavra foi gerada em jejum e oração. E o Senhor falou: pregue esta palavra. Porque tem pessoas que precisam ouvir esta palavra, serão edificados por esta palavra. Seus filhos quando crescerem, seus netos, e o meu nome será glorificado. Louvar a Deus também pela vida do reverendo, servo de Deus, pastor Alex Gonçalves. Conheci ele lá no Gideões Missionários da Última Hora, um dos pregadores oficiais, e foi um grande prazer. Pastor Alex, que tem sido um instrumento para a evangelização do nosso país. Ele daqui a pouco vai estar ministrando também uma poderosa palavra ao nosso coração. E Deus tem levado ele em muitas nações, pregando a palavra, evangelizando. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Alex Gonçalves. Deus abençoe, pastor Alex. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e estar aqui nessa noite juntamente conosco, para poder a gente fazer a abertura desse grande evento para a glória de Deus. Deus abençoe. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Naamã é curado da lepra. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga me ajude.
Diz assim a poderosa palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Quem pode, tome seus assentos, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, livro de 2 Reis, capítulo de número 5, nos traz uma história familiar da Bíblia Sagrada, em que o título da minha Bíblia diz que Naamã é curado da lepra. Para quem não sabe, o significado da palavra Naamã significa agradável. E tudo que é agradável é bom. Esta palavra é um adjetivo que também atribui-se à bravura. E eu pude entender que esta qualidade é muito importante na vida do servo e da serva do Senhor. Por que, pregador? Porque todos os dias nós somos movidos a desafio. E nós precisamos ter esta qualidade para desbravar os desafios da vida. O Senhor falou comigo. À sua volta, há muitos homens e mulheres de Deus que desbravaram. Por exemplo, o nosso pastor presidente, pastor Vanderlei, é um homem que desbravou para poder chegar até onde chegou. Desde o dia que renunciou uma vida de engano, talvez no espiritismo, no kardecismo, a qual seus pais seguiam, no submundo das drogas, aceitar passar por um processo numa casa de recuperação, cumprir o seu tratamento, ser levantado como um obreiro daquela casa, ser o segundo casamento daquela casa de recuperação, ser marido de uma só mulher, pai de 2 filhos, pastor Gessé e pastor Gileade, atravessar muitos momentos difíceis da sua vida, momentos de provações, que acredito que por muitas vezes passou pelo coração e pela mente do pastor Vanderlei, de voltar para trás, de abandonar tudo. Mas esta qualidade estava sobre a vida dele. E ele desbravou para poder um dia ser levantado no santo ministério, ungido como obreiro na casa de Deus, levantado para ser dirigente de uma congregação. E passados-se 4 décadas, 40 anos perseverando na fé, desbravando, hoje está aqui como presidente desta igreja, Assembleia de Deus do Braz Madureira, em Sertãozinho. E nós hoje temos o privilégio de estar nesta linda igreja, debaixo da direção de um homem que desbravou para chegar onde chegou. E nós podemos glorificar a Deus, porque o Deus que estava também na vida deste homem, que
que nós vamos discorrer o texto, é o mesmo Deus que também está sobre a vida do pastor Vanderlei e tem abençoado as nossas vidas e esta igreja. A Bíblia diz que ele era um grande homem. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Para que os irmãos entendam, para chegar aonde este homem chegou, chefe do exército do rei da Síria, ele não chegou de qualquer jeito, não caiu de paraquedas. Para que Naamã chegasse a ser chefe do exército do rei da Síria, ele teve uma longa trajetória, ele teve uma história. A Síria naqueles dias nada mais era do que a primeira potência mundial em armamentos bélicos, homens de guerra. Tanto é que as outras nações circunvizinhas, quando ouvia dizer que a Síria iria invadir aquela nação, eles temiam por causa da crueldade a qual o exército da Síria, quando invadia aquela nação, atrocidava a nação a qual eles invadiam. E Naamã carregava nos ombros esta grande responsabilidade de ser o general, o chefe do exército do rei da Síria. A Bíblia diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Quando eu leio a Bíblia, eu entendo que as maiores revelações da Bíblia Sagrada estão nos detalhes da Bíblia. A Bíblia está nos dando algumas características acerca deste homem chamado Naamã, para receber esta honra de ser um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Naamã teve que ser aprovado para chegar até esta posição. A Bíblia diz que por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Sabe o que eu entendo aqui? Que a graça de Deus já estava alcançando a vida dele. Naamã era estrangeiro, sírio, inimigo do povo de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que por ele o Senhor dera livramento aos sírios. A graça de Deus é um favor imerecido. Tem muitas pessoas que estão aqui que não era para estar aqui nesta noite, porque já era para você ter descido à sepultura há muito tempo. Mas aí eu entro no tema do Abala Sertãozinho nesta noite, que a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Deus um dia bradou no coração do salmista Davi, e quando o salmista estava salmodiando,
A Bíblia diz no livro de Salmos de número 91 e versículo de número 7, que ele diz que ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, a tua casa não será atingida. Se você crê e recebe a palavra, joga a mão para cima e pé. Calabachere de candará, basub de candará. A Bíblia diz que Naamã era das terras de Damasco, sitiada na Mesopotâmia antiga. Naamã era pagão, idólatra. A Bíblia diz que aquele povo adorava a Baal, a Balins, Astarote, Marduk, Marloque, Leviatã, Rimon, Íris e a muitos outros deuses pagãos. E a pergunta que eu faço para os senhores nesta noite: por que o Deus Rimon, a qual Naamã e o seu rei Ben-Hadad adorava, não pôde curar Naamã da sua lepra? A resposta é simples. Porque Rimon não era Deus, mas o Deus cujo você está na presença nessa noite é o Deus que ainda opera grandes milagres. A Bíblia diz que ele era varão, homem valoroso, porém leproso. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, poucas vezes aparece esta expressão, varão valoroso. Por exemplo, ao discorrer a Bíblia, nós vamos ver no livro de Josué, quando o anjo do Senhor se manifesta a Josué. Josué, quando contempla aquela visão, a Bíblia diz que ele teme em talvez ser um dos inimigos. Mas a Bíblia diz que o anjo se manifesta com uma saudação e diz para ele: fique em paz, varão valoroso. No livro também de Juízes, nós vamos ver também a mesma teofania. E o anjo do Senhor vai aparecer a Gideão. E quando aparece a Gideão, ele também dá saudação: varão valoroso. A Bíblia diz também no livro de Daniel, que quando o anjo do Senhor aparece a Daniel, a Bíblia diz que o anjo também manifesta a Daniel, dizendo: homem muito amado, varão valoroso. Deus te trouxe nessa noite aqui para mim te dizer que o tema a qual Deus colocou no meu coração para esta mensagem, eu queria que você apontasse o dedo de profeta para a pessoa que está do seu lado, à sua direita e à sua esquerda, e declare para ele com autoridade e diz: você e a sua casa têm um grande valor para Deus. Se você crê nisso que você está dizendo, abra a tua boca para adorar e para glorificar o nome dele nesta noite. A Bíblia diz que é levada presa uma menina das terras de Israel para ficar cativa na casa da mulher de Naamã. A Bíblia diz, não nomeia o nome desta menina, anônima. Mas quando chegar lá na glória, eu quero ter o prazer de conhecer. Ela tinha todos os motivos para jogar tudo para o alto. Cativa, levada como escrava para uma outra nação.
para ficar a serviço da mulher de Naamã. Mas a Bíblia diz que ela libera uma palavra para a mulher de Naamã: oxalá que o meu senhor fosse até o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Essa menina, ela tem uma grande importância para a cura de Naamã. Ela foi o instrumento, o canal, a ponte que restaurou a alegria àquela casa, que trouxe de volta a paz àquela família. A Bíblia diz que quando ela libera a palavra, a mulher de Naamã comunica ao seu marido. E a Bíblia diz que ele vai até o rei Ben-Hadad, pega cartas para descer até o rei de Samaria. Interessante é que esses dias eu lendo uma frase, e o pregador dizia: ela estava na casa de Naamã. A lepra de Naamã não pegou na menina, mas a fé da menina pegou em Naamã. A Bíblia diz que ele desce até o rei, e quando o rei abre a carta, ele rasga suas vestes, e ele declara: o rei da Síria busca ocasião contra mim, porque sou eu por acaso Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que seja restaurado da sua lepra? A Bíblia diz que chega até os ouvidos do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu manda avisar o rei: ó rei, deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Nos dias em que muitos homens e mulheres de Deus têm se corrompido e já não exerce mais a autoridade do ministério de profeta, mas eu quero crer nesta noite que na igreja Assembleia de Deus do Braz e Sertãozinho ainda existe profetas e profetisas que ainda têm autoridade do céu para poder chamar a responsabilidade, porque sabe o Deus que tem servido, que Ele ainda tem o poder para operar. Se tem alguém que ainda crê e recebe a palavra, levanta a mão, abre a boca e glorifica o nome do Senhor nesta noite. Calabaxere de candará, bassume de candará. A Bíblia diz que Naamã desce, e Eliseu então manda o seu moço, e diz: o meu senhor mandou você descer até o rio Jordão, e mergulhar 7 vezes, para que seja curado da sua lepra. A Bíblia diz que Naamã sai indignado, porque esperava que o profeta saísse na porta da sua casa, estendesse a mão sobre a sua lepra, clamasse o seu Deus, e no mesmo instante fosse curado da sua lepra. A Bíblia diz que ele sai com a sua comitiva, indignado, porque Naamã exercia uma autoridade, e na sua nação as pessoas batiam continência para Naamã, respeitava ele, mas Naamã precisava descer e entender que na presença de Deus não é da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. É da forma que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer,
Quem faz é Ele, quem tem o poder é Ele, é na hora dEle. E se você quer, abre a boca e glorifica, porque quem faz na sua vida ainda é Ele. A Bíblia diz que Naamã então desce, mergulha 7 vezes no Jordão. E a Bíblia diz que ao 7º mergulho, Naamã é curado da sua lepra. Ele pega toda a sua comitiva, vai até o profeta novamente. E o profeta recebe Naamã. Naamã vem com prata, com ouro, com pedras preciosas, com vestes reais, vestes de gala. Mas a Bíblia diz que Eliseu rejeita aquela oferta. Profeta que é profeta sabe o momento certo de ele ser abençoado. Aquele momento não era o momento de Eliseu ser abençoado. Aquele momento era o momento de Naamã ser abençoado. Em dias que muitos profetas estão entregando profecia por Pix, mas ainda existe profetas de verdade sobre a face da terra. A Bíblia diz que ele incita, ele insiste, para que o profeta Eliseu tomasse aquela bênção. E o profeta Eliseu diz: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Mas a Bíblia diz que ele insistiu para que a tomasse. A Bíblia diz que o profeta Eliseu recusa aquela oferta. A Bíblia diz que Naamã então faz um pedido para o profeta Eliseu, que o profeta lhe desse 2 cargas de terra de um jugo de mula, para que ele levasse até a terra da Síria. A Bíblia diz que quando Naamã é curado daquela lepra, ele declara que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Naamã declara com seus lábios que somente em Israel ele encontrou um Deus vivo e poderoso que poderia curar ele da sua lepra. Naamã sabia que estava desenganado, que se não recebesse o milagre da cura, ele poderia descer à sepultura, perder a sua vida e acabar a sua história. Mas a Bíblia diz que ele é curado, e que ele vai até o profeta maravilhado com aquela cura. Qual o propósito dele levar as terras de Israel para Damasco? A Bíblia diz que Naamã era idólatra, pagão, oferecia holocausto e sacrifícios a outros deuses. E o propósito dele levar as terras de Israel para Damasco era para que Naamã fizesse um altar, para que ele pudesse se prostrar diante do único e verdadeiro Deus. Porque a Bíblia diz: seja assim, contudo, dê a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimão para ali adorar, e ele se encoste na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimão. Quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisso perdoe o Senhor o teu servo. E ele lhe disse: vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. A Bíblia diz que ele está declarando
que o Senhor lhe perdoe quando ele tenha que entrar na casa de Rimão para lhe adorar. Porque Naamã era submisso à autoridade do rei a qual ele servia, Ben-Hadad, que era pagão, que era idólatra. Mas ele está dizendo que o Senhor lhe perdoe quando ele tenha que se encurvar na casa de Rimão. O que eu aprendo com isso? Que o milagre que aconteceu na vida de Naamã foi muito importante. Porque os milagres são importantes. A igreja é edificada, a igreja glorifica, a igreja adora, a igreja exalta. Quando um paralítico é curado, levanta da cadeira e anda. Quando a pessoa expele o câncer para fora. Quando a pessoa vem com o exame do HIV que foi curado, deu negativo. Os milagres glorificam ao Deus do céu, o Criador do céu e da terra, e que tem todo o poder para operar milagres. Mas a maior obra do Espírito Santo que eu vejo na vida de Naamã não foi a cura da sua lepra. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver somente uma única vez em que a Bíblia diz que os anjos do Senhor se alegram lá no céu. É quando um pecador se arrepende do seu pecado. Esse é o maior milagre na vida da igreja. É quando um pecador se arrepende do seu pecado. E eu queria que você já se colocasse de pé. E que a banda já se preparasse para adorar o Senhor. Porque a maior obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida foi um dia ter nos convencido do nosso pecado. Foi um dia ter nos convencido do nosso erro. E nos guiado em toda a verdade, em toda a justiça. E diante da autoridade do Espírito Santo nesta noite, eu quero fazer o convite para a primeira alma que queira aceitar a Jesus, ou reconciliar com Jesus, como seu único e suficiente Salvador nesta noite. Tem alguém nesta noite para aceitar ou para reconciliar com Jesus? Naamã precisava de uma cura na sua alma, no seu espírito. E a maior obra do Espírito Santo na vida dele foi a obra interior, lá dentro da sua alma, do seu espírito. Porque o arrependimento vem de dentro para fora. E a Bíblia diz que ele declara com seus lábios que ele nunca mais ofereceria holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Tem alguém nessa noite que veio nesse culto com um propósito, que veio nesse primeiro Abala Sertãozinho com um propósito de aceitar a Jesus, de sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida, abandonar as suas velhas práticas, abandonar o seu pecado e sair daqui uma nova criatura em Cristo Jesus. Calabachuri de candaraba, sub de candarápia. Nessa noite, o Espírito Santo, Ele quer começar uma nova obra na sua vida. Ele quer curar a sua alma, o seu espírito. Ele quer começar uma obra de renovação na sua vida espiritual. Uma vez eu aprendi que a maior prisão
não são as grades de uma penitenciária de segurança máxima. Não são as muralhas de uma penitenciária de segurança máximas. A maior prisão é a prisão espiritual, que você não consegue se libertar do seu pecado. Mas nessa noite, se você pode, abre a boca e glorifica o nome do Senhor, porque já tem uma alma aqui na frente, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. E se o congresso terminasse aqui nessa noite, nós já estaríamos felizes por uma alma que aceitou a Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que não tem preço o valor de uma alma. Calabachere de candaraba, sub de candarábia. Um dia eu também fui um Naamã, leproso, pelo pecado, pelo engano, pela mentira, pela prostituição. Um homem que fez parte de facção criminosa por 15 anos da minha vida. Passei em mais de 13 penitenciárias de segurança máxima. Fugitivo no Paraguai, andando com a cúpula do tráfico internacional, com o terceiro mais procurado do Paraguai, Cezinha, o Nariz. Andei com o primo do Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. E o mesmo Deus que curou Naamã, que libertou Naamã, é o mesmo Deus também que me curou, que me libertou, que me alcançou lá dentro de um presídio, de uma penitenciária de segurança máxima. E é esse mesmo Deus que está aqui nesta noite para salvar, para curar, para libertar, porque Ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Calabachere de candarabas, de candarabia. Mantrove andarai que menehasu de candarabas. Quantos que Ele ainda liberta, que Ele ainda salva, que Ele ainda transforma, que Ele ainda cura, que Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Tem mais alguém nessa noite para reconciliar com Jesus? Você que talvez por um motivo ou outro se afastou dos caminhos do Senhor, mas nesta noite Deus está dizendo para você que você tem um grande valor para Deus, que a sua casa tem um grande valor para Deus. Quantos livramentos de morte o Senhor te deu, porque a graça é o favor imerecido, e a graça dele te alcançou, e você está aqui nessa noite para poder abrir a boca para adorar o nome dele nessa noite. Tem mais alguém nessa noite para aceitar ou para reconciliar com Jesus? Se não tem, que Deus te dê mais uma grandiosa oportunidade como esta, e que você venha refazer a sua aliança com Deus. Porque se Jesus voltar, ainda nesse culto, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida serão arrebatados e encontrarão com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Se você ainda espera esta promessa, se você ainda crê nesta palavra poderosa, joga a mão para cima, abre a boca e adora o nome dele nesta noite. Estenda a sua mão para cá nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui, Senhor, o seu filho, pai e irmão Renan, que está nesta noite se reconciliando com o Senhor, que está fazendo, ó Pai, uma nova aliança com o Senhor. E eu venho, meu Pai, nesta noite, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo,
Pedir ao Senhor, ó Pai, que lance os seus pecados no mar do esquecimento. Que o Senhor venha, ó Pai, nessa noite renovar suas forças. Que o Senhor venha, ó Pai, escrever o seu nome no livro da vida. Que o Senhor venha, ó Pai, nessa noite, ó Pai, fortalecer, meu Pai, a fé do teu filho. Que o Senhor venha, meu Pai, nesta noite confirmar, Senhor, os teus planos, os teus propósitos e os teus desígnios na vida do teu filho, ó Pai. Recebe a vida dele, a alma dele. E quem pode abre a boca, glorifica, exalta. E a igreja, o grupo de louvor adora o nome do Senhor Jesus. Quem pode abrir a boca, adora, glorifica o nome do Senhor nesta noite. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. Volta a palavra ao pastor presidente.